Há outros seres lá fora tentando entrar em contato conosco, e se você ouvir atentamente o suficiente, até mesmo para os céticos, em um mundo onde a ciência se esforça para entender cada mistério, existem enigmas inexplicáveis que continuam a desafiar a explicação, desde aparições arrepiantes e encontros arrepiantes até mistérios antigos e encontros extraterrestres. Essas imagens de tirar o fôlego vão despedaçar suas percepções da realidade. Junte-se a nós nesta exploração sem igual, à medida que desvendamos 25 das fotos mais misteriosas que deixaram até mesmo as maiores mentes científicas perplexas. Essas fotografias misteriosas desafiarão suas crenças e despedaçarão suas percepções. Número 25. Madonna com São Giovanni. Volte no tempo para o esplêndido século XV e contemple a impressionante Madonna com São Giovanni, uma obra-prima atribuída ao celebrado artista renascentista italiano Domenico Ghirlandaio. Essa pintura icônica retrata a Virgem Maria serena, segurando o divino menino Jesus. No entanto, escondido no fundo, há um enigma cativante que enfeitiçou historiadores da arte e entusiastas de OVNIs. Bem acima do ombro direito de Maria, um homem e seu leal cão dirigem seus olhares curiosos para um objeto em forma de disco luminoso exalando raios de luz no céu. Um detalhe peculiar, completamente não relacionado ao tema religioso. A especulação corre solta. Poderia ser um sinal divino, uma maravilha celestial? Alguns ousam entrar no reino das teorias marginais, sugerindo que possa ser evidência de visitantes extraterrestres antigos. Surpreendentemente, motivos semelhantes de discos voadores podem ser encontrados em outras obras de arte antigas. Embora improvável que represente um OVNI moderno, o verdadeiro significado permanece envolto em segredo. Historiadores da arte lutam com esse quebra-cabeça desconcertante, incapazes de fornecer uma explicação conclusiva. Madonna com São Giovanni continua a ser uma obra-prima misteriosa que funde o etéreo com o desconhecido, convidando-nos a explorar os reinos da arte e do mistério. Número 24. O Homem Espacial de Solway Firth. Em maio de 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, partiu para um passeio em família perto de Solway Firth, sem saber dos acontecimentos surpreendentes que estavam prestes a se desenrolar. Ao tirar fotos de sua filha, ele não fazia ideia de que capturaria uma das fotos mais perplexas da história. Atrás de sua filha, havia uma figura misteriosa vestida com trajes brancos brilhantes que se assemelhavam a um traje de astronauta, incluindo uma viseira. Estranhamente, Templeton insistiu que ninguém mais estava presente quando tirou a foto, e somente após revelar o filme, ele notou a figura misteriosa. A polícia local e até mesmo a Kodak, fabricante do filme, investigaram, mas não encontraram evidências de adulteração ou mau funcionamento. A Kodak até ofereceu uma recompensa por uma explicação, mas até hoje permanece sem resposta. As teorias são abundantes, desde a identificação equivocada de um apicultor até visitantes do espaço sideral. No entanto, a verdade nos escapa. A fotografia do homem espacial de Solway Firth permanece como um enigma desconcertante, desafiando a explicação apesar de nossos avanços tecnológicos. Ela serve como testemunho dos inúmeros fenômenos inexplicáveis que continuam a escapar de nossa compreensão. Número 23. A Senhora Babushka. Conheça a enigmática Senhora Babushka, uma figura intrigante que apareceu em filmes e fotografias durante o infame assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. Apelidada assim devido ao lenço em sua cabeça, reminiscente dos usados por mulheres idosas russas, essa mulher misteriosa permanece um enigma duradouro. O que a distingue é sua compostura em meio ao caos, continuando a capturar o evento em filme mesmo depois dos tiros fatais. Enquanto outros fugiam ou procuravam abrigo, ela permanecia imperturbável,
adicionando à sua aura de mistério. Apesar dos extensos esforços do FBI e dos investigadores, ela nunca se apresentou e sua verdadeira identidade permanece um segredo cativante. Suas imagens aparecem repetidamente, mas ela permanece não identificada, deixando muitos se perguntando quem ela realmente era e por que estava lá naquele dia. Teorias da conspiração sugerem que ela poderia ter sido uma agente russa ou ligada ao complô de assassinato de JFK. Número 22. O monstro do mar da Ilha Hook. Em um dia sereno na Baía de Stonehaven, Queensland, Austrália, em 12 de dezembro de 1954, Robert Lazarek e sua família estavam em seu barco a motor, desfrutando das águas beijadas pelo sol. Poucos sabiam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Uma criatura tipo girino gigantesca, com impressionantes 30 pés de comprimento, descansando nas águas rasas da lagoa. Aproveitando o momento, Robert rapidamente pegou sua câmera, enquanto sua esposa capturava fotos estáticas da colossal enigma. As imagens resultantes desde então incendiaram a curiosidade e a fascinação de todos que as viram. As fotografias revelam uma figura escura colossal com distintas cristas ao longo de suas costas e olhos penetrantes na parte da frente de sua cabeça alongada. As teorias são abundantes. Alguns especulam que poderia ser uma criatura marinha gigantesca e desconhecida, enquanto outros sustentam que poderia ser um cardume de peixes, um objeto subaquático ou uma fraude elaborada. No entanto, apesar de inúmeras investigações, nenhuma explicação definitiva surgiu para as fotos do monstro do mar da Ilha Hook. Elas permanecem como um enigma duradouro das coisas inexplicáveis, cativando gerações com seu mistério elusivo. À medida que as ondas do tempo fluem, a criatura elusiva permanece uma maravilha cativante, eternamente gravada nos anais do desconhecido. Número 21. Os fantasmas do SS Watertown. Quase um século se passou, mas o conto assombrado de James Courtney e Michael Meehan ainda vive. Esses dois bravos marinheiros perderam a vida a bordo do SS Watertown em dezembro de 1924, quando gases nocivos os venceram enquanto eles limpavam a área de carga. O que se seguiu ao seu enterro chocou a tripulação do navio. Testemunhas alegaram ter visto os rostos fantasmagóricos de Courtney e Meehan aparecendo nas ondas do lado do porto do navio. Essas estranhas visitas persistiram por cerca de 10 segundos, se repetindo ao longo de vários dias. Incrivelmente, um marinheiro conseguiu tirar fotos do fenômeno fantasmagórico, e as imagens mostravam os rostos dos marinheiros falecidos flutuando na superfície do oceano. Em outra assustadora narrativa, o reverendo Kenneth F. Lord tirou uma fotografia nos terrenos da paróquia de Newby Hall, na Igreja de Cristo, o Consolador, em North Yorkshire, Reino Unido, em 1923. A foto revelou uma figura misteriosa, semelhante a um monge do século XVI, com um sudário sobre o rosto, possivelmente escondendo lepra ou outra desfiguração. Ambos os mistérios fantasmagóricos permanecem sem explicação, deixando historiadores e cientistas perplexos e dando a essas histórias o poder de arrepiar qualquer pessoa. Esses espectros intrigantes assombrando os domínios da história ganharam apelidos como o espectro da Igreja de Newby e continuam a intrigar gerações com sua presença misteriosa. Número 20. As luzes de Phoenix. À medida que o relógio avançava para a noite de 13 de março de 1993, um espetáculo extraordinário se desenrolou sobre Phoenix, Arizona, cativando milhares de testemunhas. O evento intrigante, conhecido como as Luzes de Phoenix, consistiu em 2 incidentes notáveis que deixaram as pessoas maravilhadas. Primeiro, uma formação triangular de luzes deslizou graciosamente sobre o estado, enquanto uma série de orbes estacionários pairava sobre Phoenix. Fotografias e vídeos
capturaram a exibição hipnotizante, revelando orbes dispostos em formações perfeitas e padrões uniformemente espaçados, sem uma fonte ou estrutura de suporte visível. A explicação oficial do Exército atribuiu as luzes a sinalizadores lançados por aeronaves A-10 Warthog durante um exercício de treinamento. No entanto, muitas testemunhas e pesquisadores discordaram veementemente dessa explicação, citando o comportamento das luzes como inconsistente com sinalizadores, já que mantinham formações perfeitas sobre vastas distâncias e permaneciam imóveis por períodos prolongados. Apesar das explicações oficiais, um sentimento de insatisfação persiste entre muitos convencidos de que o fenômeno naquela noite era genuinamente inexplicável. As luzes de Phoenix continuam a ser um dos avistamentos de OVNIs mais famosos e bem documentados da história, um enigma duradouro que continua a cativar os curiosos e nos deixa imaginando sobre os mistérios que estão além de nossa compreensão. Número 19. O incidente Falcon Lake. O incidente Falcon Lake, gravado na história canadense em 20 de maio de 1967, descreve um dos encontros de OVNIs mais renomados. Stefan Michalak, um geólogo amador e mecânico industrial, estava prospectando perto de Falcon Lake, Manitoba, quando se deparou com duas aeronaves peculiares. Uma das aeronaves ousadamente pousou nas proximidades, despertando a curiosidade de Michalak, que desenhou corajosamente o objeto enigmático e até tentou tocá-lo, resultando em queimaduras de uma abertura de exaustão em forma de grade. Quando a aeronave decolou, Michalak se sentiu nauseado e desorientado, carregando marcas de queimaduras semelhantes a uma grade em seu peito. Fotografias das lesões de Michalak e desenhos das aeronaves se tornaram manchetes, atraindo entusiastas de OVNIs e céticos. Exames médicos e investigações da Real Polícia Montada Canadense e da Força Aérea Canadense não conseguiram oferecer uma explicação definitiva. Apesar da desconfiança e zombaria, Michalak permaneceu firme em sua verdade até sua morte em 1999. Hoje, o incidente Falcon Lake é um evento marcante na história canadense de OVNIs. Número 18. O satélite Black Knight. O satélite Black Knight, um objeto enigmático em órbita da Terra, tem sido fonte de intriga e controvérsia desde meados do século XX. Relatos e imagens descrevem uma forma escura e amorfa à deriva contra o amplo espaço, despertando teorias intermináveis sobre suas origens e propósitos. Alguns propõem que seja lixo espacial, talvez de um satélite humano perdido ou classificado. No entanto, teorias marginais ousam sonhar mais alto, sugerindo que o satélite Black Knight é um satélite extraterrestre antigo enviado milênios atrás para observar a Terra. A fotografia mais famosa foi tirada durante uma missão do ônibus espacial em 1968, capturando um objeto não identificado de tamanho incerto pairando em órbita terrestre próxima. A NASA alegou que provavelmente fosse uma manta térmica perdida da missão, mas nem todos ficaram convencidos. Apesar da falta de evidências concretas para as teorias extraterrestres, o satélite Black Knight permanece um tópico favorito entre entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Suas fotografias intrigantes continuam a alimentar a imaginação, refletindo a fascinação duradoura da humanidade pelos mistérios e maravilhas do vasto universo. Número 16. As bolas de fogo do Naga. O rio Mekong, estendendo-se entre Tailândia e Laos, se torna um teatro de maravilhas durante a lua cheia do período budista, quando um espetáculo anual conhecido como as Bolas de Fogo do Naga ou Luzes do Mekong deixa tanto locais quanto visitantes perplexos há gerações. À medida que a noite avança, milhares de orbes brilhantes sobem espontaneamente do rio, ascendendo a grandes alturas antes de desaparecerem no céu noturno. Essas bolas de fogo hipnotizantes variam em tamanho, indo de pequenos cintilantes a orbes maiores e radiantes, despertando tanto reverência religiosa
quanto curiosidade científica. Os moradores acreditam firmemente que são o sopro do Naga, uma serpente mítica que habita o rio, dando vida a esse fenômeno encantador. Enquanto isso, cientistas e céticos propõem uma variedade de explicações, desde gases de pântano até incêndios artificiais feitos pelo homem. Apesar de testes televisionados e várias tentativas de decifrar a causa, nenhuma teoria resolveu definitivamente o mistério. As fotografias do evento capturam a beleza fascinante das bolas de fogo, mas não a causa subjacente. Número 15. O UFO de McMinnville. Naquele dia fatídico, 11 de maio de 1950, Evelyn Trent estava voltando para sua fazenda em McMinnville, Oregon, quando uma visão de tirar o fôlego surgiu diante de seus olhos. Um objeto metálico em forma de disco pairava misteriosamente no céu. Agindo rapidamente, seu marido, Paul Trent, pegou sua câmera e tirou 2 fotos antes que a nave ambígua desaparecesse. As fotos revelaram claramente um objeto em forma de disco suspenso contra um céu brilhante. Instantaneamente, eles se tornaram famosos como uma das fotos de OVNIs mais famosas da história. O jornal local dos Trent publicou as imagens, provocando uma sensação nacional que chamou a atenção da revista Life. Naturalmente, surgiram céticos, propondo teorias de fraudes como um modelo suspenso ou um truque de perspectiva inteligente. No entanto, os Trents defenderam tenazmente a autenticidade de suas fotos extraordinárias até sua morte. Ao longo dos anos, várias análises, incluindo melhorias digitais e reconstruções de modelos, foram realizadas nas fotos do UFO de McMinnville. Embora algumas descobertas sugiram um pequeno objeto próximo, nenhuma conseguiu provar ou refutar definitivamente sua autenticidade. Como um relicário icônico na pesquisa de OVNIs e no domínio público, as fotos do UFO de McMinnville continuam a se destacar como evidência intrigante e não explicada de possível visita extraterrestre, deixando a possibilidade tentadora de contato com seres de outro mundo pairando em nossa imaginação. Número 14. O Skunk Ape. Nos misteriosos domínios do sudeste dos Estados Unidos, o esotérico Skunk Ape reina como um dos mais infames criptídeos, semelhante ao lendário Bigfoot ou Sasquatch. Descrito como uma grande criatura parecida com um macaco bípede, é conhecido por seu poderoso e desagradável odor, que lhe rendeu o nome peculiar de Skunk Ape. O ano de 2000 trouxe uma revelação surpreendente quando uma mulher anônima enviou 2 fotografias ao departamento do xerife do condado de Sarasota, na Flórida, eternizando o Skunk Ape nos anais da criptozoologia. As agora famosas fotos do Skunk Ape retratavam uma criatura peluda maciça, agachada no meio da densa vegetação. A mulher que capturou as imagens afirmou que a criatura havia estado se ajudando com maçãs em sua varanda por 3 noites consecutivas. Enquanto primatologistas e especialistas em vida selvagem especulavam que a criatura poderia ser um orangotango ou outro primata escapado, nenhum relatório de animal desaparecido ou capturas subsequentes confirmaram essa intrigante hipótese. Número 13. O hipster viajante do tempo. Nos arquivos empoeirados da história, uma fotografia peculiar surgiu capturando a reabertura da ponte South Fork em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, em 1941. Em meio à multidão jubilante, uma figura esotérica se destacava. Um homem aparentemente fora de seu tempo, usando óculos de sol com uma aparência moderna, uma camiseta com estampa e segurando uma câmera portátil. Esse indivíduo misterioso ficou conhecido como o hipster viajante do tempo, um apelido concedido a ele pelos intrigados habitantes da internet. Sua presença alimentou uma frenesi de especulações e debates. Ele poderia ser a prova de viagem no tempo, um viajante inscrutável do futuro, acidentalmente pego em uma era passada? Por outro lado, os céticos ofereceram sua hipótese.
sugerindo que seu traje poderia ser incomum, mas disponível durante a década de 1940. Exames detalhados da fotografia descobriram que seus óculos de sol eram acessíveis naquela época, enquanto sua camiseta estampada poderia ser um suéter com um emblema costurado, um estilo comum entre equipes esportivas da época. Ainda assim, o debate continua, alimentado pelo forte contraste de sua aparência moderna no meio da multidão datada. Número 12. A antena Eutanin. Nas profundezas misteriosas do Oceano Antártico, encontra-se uma maravilha inscrutável conhecida como a antena Eutanin, descoberta pela primeira vez pelo USNS Eutanin em 1964. Esta fotografia cativante, tirada a uma profundidade impressionante de quase 4.000 metros abaixo da superfície do oceano, revela um objeto esguio em forma de um 10 subindo do leito do mar. Sua simetria incomum e aparência artificial contrastam starkamente com o ambiente natural, capturando a imaginação do mundo. A imagem, apresentando uma série de travessas ao longo de uma haste central, desencadeou uma frenesi de especulações sobre sua origem. As teorias variavam do mundano, como um pedaço de equipamento afundado ou um organismo das profundezas do mar, ao fantástico, incluindo sugestões de tecnologia extraterrestre escondida sob as ondas. Investigações subsequentes, no entanto, identificaram o objeto como um tipo de esponja das profundezas do mar conhecida como Clathrynia concrescens. Ainda assim, a forma única e reta e simétrica desse exemplar deixou algumas pessoas ansiando por mais. Insatisfeitos com a explicação aparentemente prosaica, a antena Eutanin continua a ser um enigma celebrado do mundo subaquático, com sua fotografia cativante continuando a incitar curiosidade e admiração. Número 11. O filme Patterson-Gimlin Bigfoot. Em um momento definidor da história criptozoológica, em 20 de outubro de 1967, Roger Patterson e Robert Gimlin capturaram um encontro fascinante em Bluff Creek, Califórnia, com uma criatura elusiva que afirmaram ser o Bigfoot ou Sasquatch. O resultado foi um filme de cerca de 1 minuto que se tornou o santo graal da lenda do Bigfoot, conhecido como o filme Patterson-Gimlin. Neste icônico vídeo, uma grande criatura peluda e bípede, carinhosamente chamada de Paddy, é vista caminhando graciosamente ao longo de um leito de rio antes de desaparecer nas profundezas da floresta. Paddy olha para trás por cima do ombro, deixando os espectadores fascinados e intrigados. Ao longo dos anos, o filme Patterson-Gimlin passou por inúmeras investigações, com especialistas examinando minuciosamente a postura, proporções e até os músculos aparentes sob sua densa pelagem, na busca por sinais de autenticidade ou fraude. Céticos argumentam veementemente que Paddy é simplesmente uma pessoa vestida em um elaborado traje, enquanto outros defendem apaixonadamente a representação do filme de uma verdadeira criatura desconhecida. Apesar da análise extensiva e do debate inabalável, nenhum consenso conclusivo foi alcançado quanto à autenticidade do filme, deixando o mundo com um mistério duradouro para ponderar. Número 10. A escada tulipe do fantasma. Nos corredores encantadores da Queen's House, em Greenwich, Inglaterra, um clérigo aposentado chamado Reverendo Ralph Hardy deparou-se com um mistério arrepiante em 1966. Cativado pela beleza exuberante da escada tulipe, ele não resistiu em capturar sua grandiosidade com uma fotografia. No entanto, quando a imagem foi revelada, revelou algo muito mais etéreo. Uma figura envolta, aparentemente ascendendo as escadas em um padrão espiral hipnotizante, como se desafiasse a gravidade. Especialistas, incluindo aqueles da Kodak, examinaram meticulosamente o negativo original em busca de sinais de adulteração, mas não encontraram nenhum. A figura, assemelhando-se a uma representação clássica de uma aparição fantasmagórica com um manto com capuz,
desafiava explicação. Apesar das sugestões de dupla exposição ou truque de luz e sombra, nenhuma resposta definitiva foi aceita unanimemente. Isso adicionou a intriga, uma vez que a Queen's House testemunhou outras ocorrências inexplicáveis, como passos fantasmas e visões de uma mulher na mesma escada. Número 9. O espectro da igreja de Newby. Nas paredes sagradas da igreja de Newby, em North Yorkshire, Inglaterra, um encontro espectral ficou para sempre marcado na história em 1963. O reverendo K.F. Lord, com o objetivo de capturar a serenidade do altar, tirou uma fotografia. No entanto, quando o filme foi revelado, uma aparição assustadora surgiu. Uma figura de outro mundo, com 9 pés de altura, envolta em um manto com olhos brancos penetrantes, de pé à direita do altar. Estranhamente similar a um monge do século XVI vestindo trajes monásticos, o fantasma ficou conhecido como o Monge de Newby ou o espectro da igreja de Newby. Especialistas em fotografia examinaram exaustivamente a imagem em busca de sinais de dupla exposição ou truques fotográficos, mas não encontraram nenhum vestígio. A anomalia desafiou teimosamente a explicação. A fotografia atraiu tanto céticos quanto crentes, conquistando seu lugar como uma das fotografias de fantasmas mais renomadas da história. Seja resultado de uma anomalia fotográfica não descoberta ou de um evento sobrenatural genuíno, o espectro da igreja de Newby permanece como um enigma duradouro, cativando aqueles fascinados pelo reino dos fenômenos paranormais. Número 8. A pirâmide na Lua. No meio das milhares de fotografias lunares tiradas durante as missões Apollo da NASA, uma imagem conhecida como Apollo 17, imagem AS-17-1628-1682, gerou um acalorado debate. Nesta foto enigmática, uma forma piramidal sombria emerge da superfície lunar, desafiando as cenas familiares de crateras e rochas. Ufologistas e entusiastas de teorias alternativas da história aproveitaram esse recurso peculiar, apresentando-o como evidência de uma antiga civilização lunar ou até de intervenção extraterrestre. Argumentam que a geometria e a orientação da pirâmide são muito precisas para serem uma simples formação natural. No entanto, os céticos contra-argumentaram com a teoria de que a pirâmide é nada mais do que uma ilusão de ótica, resultado da luz e das sombras brincando em uma colina lunar regular. Apesar de inúmeras análises e debates acalorados, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada sobre a verdadeira natureza dessa estrutura em forma de pirâmide. Além disso, o enigma é agravado pelo fato de que a pirâmide foi fotografada no Vale de Taurus Littrow, uma região da Lua explorada pelos astronautas durante a missão Apollo 17, e, curiosamente, não existe menção de tal estrutura nos registros da missão da NASA ou nos depoimentos dos astronautas, deixando a história da pirâmide lunar envolta em incerteza. Número 7. O desaparecimento de Frederick Valentich. A intrigante história de Frederick Valentich permanece como um mistério cativante nos anais da ufologia. No fatídico dia 21 de outubro de 1978, Valentich decolou em seu avião Cessna, sobrevoando o Estreito de Bass em direção à ilha King, Austrália. No entanto, o voo de rotina logo se transformou em um encontro arrepiante quando ele contatou o controle de tráfego aéreo de Melbourne sobre uma misteriosa embarcação metálica não identificada que perturbava seu espaço aéreo. Em uma conversa pelo rádio que se tornaria sua última comunicação, Valentich descreveu o objeto intrigante pairando sobre ele. Então, um estranho silêncio envolveu as ondas de rádio e tanto sua voz quanto sua aeronave desapareceram sem deixar vestígios. Curiosamente, o desaparecimento de Valentich coincidiu com a maior onda de avistamentos de OVNIs na Austrália, acrescentando um toque estranho a esse caso inscrutável. Até hoje, o destino de Frederick Valentich e a verdade por trás da nave misteriosa
permanecem envoltos em segredo, deixando-nos a ponderar a possibilidade de intervenção extraterrestre nos céus acima. Número 6. O mistério dos círculos de fadas da Namíbia, na vastidão do deserto namibiano. Um fenômeno peculiar cativou a imaginação do mundo, os misteriosos círculos de fadas estendendo-se por milhas. Esses círculos estéreis, contornados por manchas de vegetação, criam um espetáculo de outro mundo. Seus diâmetros variam de 10 a 65 pés. Esses círculos parecem as pegadas de deuses, deixando sua marca na Terra Vermelha. Explicações científicas têm escapado a pesquisadores, deixando os habitantes locais tecerem contos de origens míticas. De acordo com suas crenças, esses círculos são pegadas divinas deixadas por seres poderosos que uma vez caminharam entre eles. À medida que a palavra sobre os círculos de fadas se espalhou, eles se tornaram material para especulações entre os teóricos extraterrestres. As misteriosas formações, que se assemelham a estranhas marcas de pouso, alimentaram a ideia de encontros alienígenas no deserto remoto. No entanto, enquanto cientistas e teóricos lutam com a verdade elusiva, os círculos de fadas da Namíbia continuam a intrigar e surpreender o mundo. Número 5. O fantasma do cemitério Boot Hill. Em 1966, as ruas empoeiradas de Tombstone, Arizona, ecoavam com os passos de Ike Clanton, um devoto entusiasta da história do Velho Oeste, vestido com trajes autênticos de cowboy. Pouco ele sabia que sua visita ao cemitério Boot Hill para uma sessão de fotos revelaria uma presença inesperada e arrepiante em uma das fotografias. Entre os túmulos solenes, uma figura misteriosa parecia emergir do chão, vestida com um chapéu à moda antiga e parecendo alheia à câmera. O homem na foto desafiava a explicação, suas vestimentas pareciam deslocadas na era moderna e sua pose assombradora evocava os clássicos relatos de avistamentos de fantasmas. Clanton jurou que o cemitério estava deserto e os especialistas não encontraram sinais de manipulação. As especulações correram soltas, com discussões sobre fantasmas, vida após a morte e os espíritos remanescentes dos cowboys que uma vez vagaram pelo Velho Oeste. Céticos sugeriram que a figura poderia ser uma pessoa viva inadvertidamente capturada na foto ou um simples truque de luz e sombras. Número 4. O OVNI sobre Los Angeles em fevereiro de 1942. Logo após o ataque a Pearl Harbor, Los Angeles enfrentou o caos quando radares detectaram um objeto não identificado no céu. Sirenes de alerta aéreo soaram e milhares de rodadas antiaéreas iluminaram a noite durante a Batalha de Los Angeles. Jornais capturaram imagens impressionantes de holofotes convergindo no objeto e traços de munição iluminaram o céu. Apesar da incessante barragem, o objeto permaneceu ileso e eventualmente desapareceu. Nenhum avião inimigo foi encontrado e a cidade não sofreu danos por bombas. As autoridades ofereceram explicações que iam desde alarmes falsos até aeronaves inimigas secretas ou até mesmo OVNIs. Ainda assim, o evento permanece um mistério, cativando e intrigando os espectadores até hoje. Número 3. O rosto marciano. Em 1976, a sonda Viking 1 estava em uma missão para Marte quando capturou uma série de fotografias da região de Sidônia. Entre elas estava a imagem 35 a 72, que revelou um local notável, uma colina de 2 quilômetros de comprimento que se assemelhava a um rosto humano olhando para cima da superfície marciana. Esse rosto em Marte alimentou especulações generalizadas, com alguns sugerindo que era uma formação natural, enquanto outros propunham que poderia ser um colossal monumento construído por uma antiga civilização marciana. A imagem enigmática gerou debates sobre a possibilidade de vida extraterrestre e se tornou um tópico popular em teorias de conspiração e ficção científica.
Apesar de imagens subsequentes de alta resolução que revelaram ser um truque de luz e sombra, o rosto em Marte permanece um ícone duradouro na busca por compreender nosso planeta vizinho. Número 2. As luzes de Hessdalen. No Vale de Hessdalen, na Noruega Central Rural, as luzes de Hessdalen têm sido um enigma cativante desde o início dos anos 80. Testemunhas ficaram maravilhadas com essas luzes brilhantemente coloridas, dançando e piscando no céu noturno. Algumas brilham tão intensamente quanto faróis de carro, enquanto outras aparecem como um brilho fraco. Fotografias dessas luzes retratam uma ampla variedade de formas, cores e tamanhos, durando de segundos a mais de 1 hora. Seus movimentos e aparições imprevisíveis, combinados com sua resistência à previsão, tornaram desafiador estudá-las. Cientistas propuseram várias explicações, desde poeira de ferro ionizada até interações com o rio sulfuroso do vale ou até atividade extraterrestre. No entanto, nenhuma ofereceu uma resposta definitiva. Apesar de investigações contínuas e do estabelecimento de uma estação de observação permanente, a verdadeira natureza dessas luzes continua sendo elusiva. Número 1. O homem caindo em 11 de setembro. Durante o trágico ataque terrorista em 11 de setembro, o fotógrafo Richard Drew capturou uma imagem poderosa conhecida como o homem caindo. Essa foto se espalhou rapidamente pelo mundo, alcançando várias agências de notícias em questão de horas. O que tornou a imagem particularmente cativante foi a posição única do homem enquanto caía quase verticalmente, o que é incrivelmente difícil de alcançar em tais circunstâncias. Apesar de sua ampla circulação, a identidade do homem caindo permanece um mistério. Muitos americanos afirmaram reconhecer seus parentes na foto, acrescentando ainda mais impacto emocional. A imagem ganhou tanta atenção que o Discovery Channel produziu um documentário sobre ela em 2002, explorando seu significado e as profundas emoções humanas que ela evoca. Qual destas 25 fotos misteriosas você achou mais chocante e intrigante? Deixe-nos saber suas respostas nos comentários abaixo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.